Êxodo, capítulo 16, versículo 4 até o 7, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Trago hoje para você um relato de Lou Marion. Ele que após a Segunda Guerra Mundial, em 1952, com 19 anos de idade, decidiu fugir do exército da Iugoslávia a fim de cruzar a fronteira até Trieste, cidade ao norte da Itália. Naquele tempo, a zona livre de Trieste estava ocupada por um governo militar aliado. Ele, então, esse governo militar, era quem governava a região. Quando chegou por ali, havia aproximadamente 10 mil refugiados morando por lá. Estavam todos espalhados por 5 campos diferentes. E após passar 3 semanas no campo de Opicina, que era um campo onde todas as vacinas e exames médicos eram feitos, ele então foi deslocado para um dos outros 4 campos que existiam por lá. Os doentes eram enviados ao campo de Prosecco, servia como um hospital. Jovens solteiros eram encaminhados para uma prisão abandonada, na antiga seção de Jesuíte. Os outros refugiados eram então divididos entre San Saba Main e San Saba Annex, em Trieste. Ele foi enviado para o acampamento de Sanaba Annex, na opinião dele, o melhor dos acampamentos. Ao todo eram 44 alojamentos onde ficava a maioria das famílias, e sentiu a bênção de Deus ao ter sido enviado para Sanaba Annex e não para, por exemplo, a prisão de Jesuíte, onde os solteiros eram enviados. Depois de saber que provavelmente levaria meses ou anos para poder emigrar de Trieste, sair de lá, a sua maior preocupação passou a ser encontrar um emprego. A comida, a estadia eram de graça para todos, mas ele não queria ficar ocioso. Então se candidatou para uma vaga numa cozinha. Era a cozinha do acampamento. E após um mês de ter feito aí esta candidatura, ele conseguiu finalmente alcançar esta função. O salário não era muito bom, aliás, nada bom. Pagavam cerca de 6 mil liras, na época, 4 dólares americanos por mês. Isso mesmo. Além disso, podia pegar algumas roupas extras de vez em quando. A imigração, no entanto, parecia que ia mais rápido para aqueles que mostravam vontade em trabalhar. Então era uma vantagem também que ele via na ocasião. Lá na cozinha, eles alimentavam cerca de 1.400 pessoas, de diversas nacionalidades, de diversas culturas, diversas religiões. Mas uma coisa em especial chamou a sua atenção. Havia um grupo que vivia no alojamento 43, que era diferente dos demais. Eles não só se encontravam e cantavam hinos no sábado, como qualquer outra pessoa podia fazer, mas também cozinhavam a sua própria comida numa pequena cozinha lá no meio do acampamento. Todas as manhãs em que ele estava de plantão, Lu conta que ele e seu colega de trabalho levavam um recipiente de leite da sua cozinha principal para a porta daquela pequena cozinha. Mas, às sextas-feiras, a quantidade de leite era maior. Aos sábados, no entanto, não levavam nada. Muitas vezes ele se perguntava por que aquelas pessoas viviam de modo diferente das outras naquele acampamento. Ele lembra também, de certa vez, o seu colega de trabalho ter dito que antes da última guerra, essas pessoas eram praticamente inexistentes, mas que a partir daquele momento, então, estavam crescendo como cogumelos em um dia quente de outono depois de uma chuva. A cozinha principal era o ponto de entrega dos mantimentos. Os alimentos precisavam ser retirados lá do armazém 2 vezes por semana por um homem idoso, que era acompanhado por alguns ajudantes. Agora, o que mais impressionava naquele homem era um comportamento de cavalheiro.
Ele era muito educado, sempre se aproximava com um sorriso no rosto. Seu colega de trabalho, no entanto, o colega de Lu, que se considerava um religioso, sempre atacava verbalmente aquele idoso com frases nada agradáveis. Nada agradáveis até para Lu, que no momento não era assim muito religioso. No entanto, aquele senhor, apesar das palavras rudes que ouvia daquele auxiliar de cozinha, permanecia calmo. E pelas suas respostas demonstrava, segundo aqui relata Lu, qual dos dois homens realmente se comportava como um verdadeiro seguidor de Deus. Aquele senhor realmente representava o povo de Deus em um lugar e em um tempo muito incomuns. Lu relata que não sabe para onde aquele homem foi parar depois que deixou o campo de concentração, o campo de refugiados. Mas certamente ele saiu com um desejo no coração de um dia reencontrá-lo. Esse relato de Lu Marion descreve, ele intitulou assim, como o primeiro encontro que teve com um adventista. E foi um encontro que deixou uma forte impressão em sua mente. Ele diz que foi uma semente plantada por um crente fiel. Lu, daquele campo de concentração, emigrou para a Austrália em meados ainda dos anos 50. Quando jovem, viajou pelo país, trabalhou em vários empregos, até se estabelecer em uma cidade chamada Geelong, em Vitória. Ele se encontrou com outros adventistas que acabaram então regando aquela semente plantada e acabou sendo batizado mais tarde na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sidon, em Melbourne. Congregação que fica a 75 quilômetros a noroeste de Geelong. E foi ali que ele encontrou também Rosa, que se tornou a sua esposa. Infelizmente, Lu Marion faleceu em agosto de 1994, mas a sua filha foi quem então compartilhou este texto, essas informações, essa história do seu pai. E ela disse assim: meu pai enfrentou muitos desafios durante sua vida, mas foi um servo fiel a Deus até a sua morte. Estou ansiosa pelo dia em que verei meu pai e minha mãe novamente. Também anseio encontrar meu precioso Salvador e Pai Celestial face a face em meu lar eterno. Até lá, minha oração é que todos nós continuemos a ser fiéis e verdadeiros representantes do nosso Pai Celestial, não importando as circunstâncias em que nos encontremos, assim como aconteceu lá, no passado, com aquele homem desconhecido, envolvendo então o seu pai. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que a nós está proposta. O testemunho de uma pessoa ao lidar com uma hostilidade, ao lidar com um preconceito, com uma discriminação, plantou uma semente no coração de Lu. E esta semente foi regada, se tornou numa linda planta, numa linda árvore, com belos frutos. Possamos nos inspirar em relatos como este, para seguirmos firmes, mesmo em meio às circunstâncias adversas que possam vir ao nosso redor. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.